e que foi pregada a toda a criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vou ler novamente. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Quando nós começamos a ler esta palavra, nós percebemos que o apóstolo Paulo, que escreveu esta carta enquanto ele estava preso, ele usa uma palavra: se permaneceis na fé. Ele está dizendo da seguinte forma, ele está conjecturando, ele está afirmando e conjecturando ao mesmo tempo. Olha, vocês cristãos da cidade de Colossos, vocês realmente são cristãos, verdadeiramente vocês aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Mas ele vai usar aqui esta palavra: se permaneceis na fé. Então ele está querendo dizer que alguma coisa aconteceu na caminhada dos cidadãos de Colossos. Algo aconteceu naquela cidade, com aqueles cidadãos, para que Paulo escrevesse aquela carta e usasse essa palavra: se permaneceis na fé. Porque nós podemos entender que Paulo está querendo exortar que a única religião, que a única pessoa que poderia salvar verdadeiramente era o Cristo que eles tinham aceitado. Era o Cristo ressurreto que eles tinham erguido a mão e aceitado nos seus corações como Salvador. Ele era o único. Mas para que nós possamos entender essa mensagem, que tem o tema, o Evangelho da Esperança, nós precisamos iniciar no início da Gênesis, no começo da criação. Quando nós olhamos para o início, nós vemos Deus criando o céu e a terra e todas as coisas, criando o homem, e dá para o céu do homem a mulher. E ele dá uma ordem expressa: olha, não comeis da árvore do meio do jardim, do fruto do conhecimento, da ciência do bem e do mal. Mas o homem não obedece. O homem em si, ele desobedece a palavra do Senhor, e naquele exato momento o seu intelecto começa a ser aguçado, ele começa a observar e começa a ver a maldade também. Não só o bem, não só a bondade que havia no jardim do Éden, mas a própria maldade que havia no homem. Então Deus, querendo trazer a missão de trazer de novo a humanidade para perto de si, querendo o anseio, o amor pela humanidade, ele forma uma aliança chamada adâmica com Adão, e dizendo assim: olha, da mulher nascerá o Messias, aqui pisarás a cabeça da serpente. E só que da mulher ele vai ter consequência do pecado. Ele vai dizer que a mulher teria um filho com dores, e que o homem só poderia se alimentar do fruto do seu suor. Então eles são retirados do jardim do Éden como consequência do seu pecado. E logo na sequência nós observamos a inveja sendo instaurada no coração de Caim, que matou Abel, devido à oferta que Deus rejeitou. Então nós começamos a observar que naquele exato momento a humanidade começa a se multiplicar através de Adão, de Eva, de Caim, que sobreviveu, não sabemos como, mas multiplica-se. E nós observamos mais para frente Deus olhando de novo para a humanidade e vendo no coração da humanidade, no livro de Gênesis capítulo 6, que só havia maldade, só havia pensamentos ruins. Então ele começa a procurar na face da terra ali se havia alguém que ele pudesse derramar da sua graça, da sua misericórdia e dar continuidade à missão de nascer o Messias. Porque aquilo que Deus promete, ele cumpre. A sua palavra não pode cair. Então se ele disse a Adão: olha, vai nascer da tua mulher, do fruto da mulher nascerá o Messias, ele precisava de alguma forma encontrar alguém na face da terra que desse esperança para esse projeto. Então quando ele olha para Noé, então ele observa Noé, ele observa a conduta de Noé e vê graça. O que é graça? Favor imerecido. Ele vai dizer assim: realmente Noé é pecador, realmente Noé é como os homens da terra, falho, mas eu vou derramar da minha graça sobre a vida dele, para que as minhas promessas sejam contínuas, para que a minha promessa se cumpra e o Messias venha a nascer e trazer novamente a humanidade para próximo de mim. Só que Deus, como consequência do pecado do homem,
Deus destrói a humanidade novamente e preserva a vida de Noé e da sua família. Só que Deus se arrepende no seu coração. Ele se arrepende desse mal que ele cometeu contra nós. Ele se arrepende no seu coração, dizendo da seguinte forma: olha, Noé, eu me arrependo do que eu fiz, porque é minha criatura, eu os fiz, sou eu que estou sentindo as dores do Pai. Eu me arrependo. E nesse exato momento, Deus faz uma nova aliança com Noé, chamada aliança noética. Observa-se que na caminhada, na história, é Deus que faz aliança com o homem, não é o homem que faz aliança com Deus, porque Deus começa a observar o coração do homem e observa que no coração do homem só há pensamentos malignos, que o homem não consegue cumprir a sua palavra. Ele diz A e mais para frente é B e de repente é C. Então Deus, ele toma uma atitude e começa na história a caminhar com o homem, fazendo aliança com o homem. E nós começamos a observar que lá no livro de Gênesis capítulo 12, Deus acha Abraão, sendo Abraão idólatra, sendo seus pais idólatras, sendo Abraão construtor de deuses estranhos. Abraão nunca tinha ouvido falar do verdadeiro Deus vivo, mas um dia ele ouve a voz de Deus e dessa forma Deus diz: dá uma ordem a Abraão: olha, Abraão, sai do meio da tua parentela, e de ti eu farei uma grande nação, e as famílias serão abençoadas em ti. Novamente Deus fazendo a aliança com o homem. Mas o que me chama a atenção é que Abraão não conhecia Deus. Ele não sabia quem era Deus. Ele sabia os deuses de pedra, os deuses de barro que ele fazia naquela época. Esses deuses, ele sabia quem era. Só que pela fé ele ouve a voz de Deus e caminha para uma terra que ele nunca tinha visto. Ele caminhou para uma terra a qual ele teve posse e não se tornou proprietário. É por isso que no livro de Gálatas Paulo vai dizer: olha, é pela fé, nós somos filhos de Abraão, ele se tornou pai da fé. E o que quer dizer a palavra? É pela fé que nós alcançamos as nossas promessas. Não é pelo intelecto humano, não é só por aquilo que você vê, por aquilo que é palpável, por aquilo que você consegue caminhar. Não, é pela fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam. Aleluia. E é a prova das coisas que não se vê. Nós não vemos o milagre acontecer porque ele está na esfera espiritual, ele não está nessa esfera terrena, não é palpável como isso que eu estou pegando. O milagre, ele vem da esfera espiritual, dos céus. Mas para que nós possamos obter o milagre, nós precisamos exercitar esta fé como Abraão fez. Ele tomou o primeiro passo, ele andou, ele caminhou, ele foi diante da promessa. Ele não ficou esperando a promessa acontecer, ele foi de rumo à promessa. Aleluia. Essa é a atitude de que tem fé. Você não espera a promessa acontecer. Se Deus usou que você vai ser um pregador, você vai te compro para se tornar um pregador. Você vai ler a palavra, você vai orar, você vai jejuar, para que quando a oportunidade for te dada, você possa ser usado pelo Espírito Santo e Deus falar com as pessoas. Aleluia. Isso é a atitude de quem tem fé. Se Deus prometeu que você vai ser médico, que você vai ser advogado, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa voltar a estudar, você precisa voltar à escola, você precisa obter as notas para que você alcance esse ensino superior. Foi o que Abraão fez. Ele ouviu a promessa: sai. Ele pegou as suas coisas e foi. E foi guiado pelo Espírito Santo e se tornou o pai da fé. E quando nós olhamos, Abraão começa a ter um filho Isaac, tem um filho Jacó, e Jacó tem os 12 patriarcas. E Israel cresce em proporção de pessoas, Israel cresce em proporção de população. E eles vão para o Egito. E o povo está no Egito com uma promessa. Só que em 430 anos o povo se torna escravo, porque eles pararam de caminhar. Eles pararam de clamar, porque no momento que a palavra do Senhor fala que eles começam a clamar, Deus envia Moisés para retirá-los da inércia.
retirados do Egito. Muitas das vezes na caminhada da vida há obstáculos financeiros que nos impedem, obstáculos espirituais, armadilhas do inimigo da nossa alma para impedir as promessas de Deus nas nossas vidas. Mas clame, continue clamando, porque Deus vai abrir a porta para que você dê continuidade no projeto que Deus quer na sua vida. Israel ficou 430 anos parado, sem clamar, mas no momento que eles se reuniram e começaram a clamar Deus de Israel, neste exato momento, Deus envia Moisés para resgatá-los. Diz ao meu povo que eu ouvi as suas orações, o seu clamor, e vim resgatá-los. Glória a Deus. Mais uma vez, Deus começa a fazer aliança mosaica. Já que o meu povo não consegue ser conduzido somente pela minha voz, eu vou fazer uma lei onde eles possam ler e dar continuidade na caminhada. Então Deus faz uma aliança de novo, um pacto com o homem, um pacto com o seu povo, chamado aliança mosaica. Mas nós percebemos que nem a lei escrita o povo conseguia seguir. Nós observamos que na lei escrita Deus falava: não adora a outros deuses, pois eles iam e adoravam a outros deuses. Deus falava para ele: não faças tu isso. Eles faziam novamente com ele. Mas a mensagem está dizendo que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Mesmo na caminhada da vida, mesmo eu e você cometemos muitos erros, muitos pecados, pelas nossas fraquezas, nossas limitações como ser humano, se foi Deus que levantou o profeta naquele dia e te prometeu algo, Ele vai te colocar no caminho certo para você dar continuidade no projeto que Ele tem para a tua vida. É assim que Deus faz. Quando é Ele que fala, quando é Ele que promete, quando é Ele que toma a iniciativa para fazer aliança com o homem, nada na face dessa terra, nada que o inimigo da minha alma possa fazer, pode impedir as promessas do Senhor na minha vida. E nós observamos Israel caminhar, e eles tomam a posse de Canaã, se tornam proprietário. Só que Deus quer mais. A missão de Israel não era só a terra de Canaã. A missão principal, em primeiro comando, era o libertador, era o salvador, aquele que traria novamente o homem próximo de Deus, para que o homem pudesse se tornar filho de Deus. Então nós começamos a observar que Deus começa a fazer aliança. Então Deus fez uma aliança com um homem chamado Davi. E quem era Davi? Com 16 anos de idade, Davi faz uma proeza na presença do Senhor. Possuído pelo Espírito Santo, ele vence o Golias, ele vence o gigante. Assim somos nós. Nós vencemos batalhas na nossa caminhada, não a guerra, porque a guerra quem vence por nós é Deus. Nós vencemos batalhas pelo Espírito Santo, nós vencemos batalhas pela fé, nós vencemos batalhas pela confiança nas promessas que Deus fez para nossas vidas. Nós vencemos batalhas da esperança que um milagre há de acontecer, a providência de Deus esteja estabelecida sobre as nossas vidas. Glória. Só que na caminhada Davi também tinha pecado. Davi adultera, Davi comete homicídio, mas Davi se arrepende do que fez. Davi, ele vai dizer no Salmo 51, eu posso perder tudo, só amo o teu Espírito. Sabe o que Deus está dizendo nessa frase? Olha, eu sei dos erros que vocês cometem, mas prossiga. As falhas faz parte do ser humano. O pecado bate a nossa porta, mas enquanto Jesus não veio, enquanto Jesus não vir, ainda há esperança para que você continuasse no caminho e para que os projetos de Deus se realizem na tua vida. Glória a Deus. Assim é. Então Deus começa a observar a Israel e vê que mesmo assim, mesmo com todas essas alianças, Israel comete
pecados contra o Senhor. Então Deus, Ele leva vários profetas a levar a Israel para o caminho certo novamente. Então Deus permite que Israel vá para a Babilônia. Mas não era um exílio para exterminar o povo. Era um exílio para curar a alma do povo. Era um deserto que era para ensinar o povo a se tornar forte na sua presença. Muitas das vezes, as coisas, situações difíceis que eu e você passamos, coisas que não há explicações que acontecem na minha e na tua vida, não é castigo, mas é para nos fortalecer espiritualmente, para que nós possamos ter condições de perseverar naquilo que Deus tem para nossas vidas, perseverarmos nos projetos e nos sonhos que Deus tem para nossas vidas. O que você deseja? O que você quer ainda? É um resgate de mente, no vício das drogas, no vício do álcool, seja o que for, continue em oração. Não importa se faz 2 anos, 3 anos, 4 ou 5 anos que você está orando, persevere na oração, porque aquilo que Deus fala, Ele vai cumprir. Então Deus fica em silêncio. Israel fica por um período de 70 anos, sai do exílio e fica por um silêncio de 400 anos. Deus não fala com o homem. Há esses momentos nas nossas vidas também, momentos que Deus não fala conosco, não responde às nossas orações. Você pode falar, e Ele não vai te dar a resposta, porque não era o momento da resposta. Israel ficou 400 anos sem resposta, para que verdadeiramente, no tempo oportuno, a resposta veio, que foi o nascimento do Messias, aquele que resgataria, aquele que nos aproximaria novamente de Deus, aquele que verdadeiramente poderia escrever o nosso nome no livro da vida, aquele que nos prometeu que um dia voltará. Esse sim é o Deus que está presente conosco. Esse sim é o Deus do verdadeiro Evangelho. É por isso que Paulo vai dizer: olha, eu libertei vocês da lei mosaica, eu libertei vocês das tradições humanas. Vai você continuar praticando a lei mosaica, ou você prefere a graça que está em Cristo Jesus e continuar perseverante nos projetos e nos sonhos que eu tenho para você? Paulo está dizendo isso aqui. Vocês são cristãos, mas querem voltar a praticar a lei mosaica? Quantas vezes na minha caminhada e na tua caminhada nós falamos que somos cristãos, mas as situações, o velho homem quer voltar, a prática do velho homem quer retornar nas nossas vidas. Quantas vezes? É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Vocês aceitaram Jesus como Salvador? Vocês realmente começaram a exercer a fé, a confiança, e as coisas começaram a acontecer. Agora, por causa de 1 ou 2, 3 obstáculos que está na tua vida, você quer retornar ao velho homem? Não me toques, não faz isso, eu não posso comer isso porque a lei diz isso. Se o próprio Jesus amolou a lei, sabe o que está dizendo aqui? Fui eu que te libertei, fui eu que te resgatei, foi o meu sangue derramado naquela cruz pela tua vida. Dê valor ao sangue, dê valor ao sacrifício. Não retorne agora, prossiga, se torne perseverante. Por isso que fala o Evangelho da esperança, as boas notícias de esperança para a tua vida. É Jesus, é Jesus confirmando hoje, amanhã, a sua presença contigo. Glória a Deus. É Jesus dizendo: eu estou contigo todos os dias, até que os séculos se cumprem, até que eu venha aqui resgatar a minha igreja. Sou eu que estou contigo. Persevere, confie, tenha fé, porque vai acontecer. Aleluia. Deus fez promessas na minha vida. Deus fez promessas na vida do pastor Ivan, e vai acontecer. Já está acontecendo, já está realizado, em ascensão, em construção. O pastor Ivan sabe disso. Está acontecendo, mas levou tempo, gente. Não é de um dia para a noite. Quantas pancadas? Eu dou o exemplo dele porque eu conheço ele, não por muito tempo, mas faz algum tempinho, pastor. Quanto tempo? Deus fez promessas quando você tinha 15, 16, 17 anos.
E as pessoas veem você crescer, em vez de estender as mãos para que você alcance o seu objetivo, são elas que colocam empecilhos para que você não consiga. Infelizmente, na caminhada existem pessoas invejosas. Acontece conosco, acontece comigo, acontece com o pastor Juan, acontece com você que está ouvindo. Você não pode estar ouvindo. Se Jesus prometeu algo para você, porque ele viu capacidade em você. Aleluia. Não é um ser humano que vai dizer que você não é capaz. Não sou eu que estou aqui em cima que vai dizer que você não é capaz de conseguir. Não, eu não tenho essa autoridade. Se Jesus afirmou a promessa na tua vida, Ele vai te capacitar. Anos e anos. Para hoje estar aqui sentado com o pastor presidente. E vai crescer mais nesse ministério. Levou tempo, gente. E leva tempo. O Evangelho da esperança. Não deixe o velho homem fluir dentro de você novamente. Não deixe as práticas do velho homem retornar para a tua vida e para a minha vida. Não. É a perseverança no caminho do Senhor. Se você quer fazer história, se você quer contar testemunho aqui, continue perseverante nos caminhos do Senhor. Se você quer ter o prazer, como a irmã Jéssica teve o prazer e a honra de dizer que Jesus fez milagre na vida dela, continue perseverante. Porque só a perseverança, a confiança e a fé em Cristo vai te dar a honra e o prazer de você dizer: Jesus realmente realizou aquilo que Ele me prometeu. Agora, se você der ouvido para pessoas que eu acredito nem elas mesmas, quanto mais na mente para você. Se você der ouvido a essas pessoas, os seus sonhos vão se frustrar. Porque a única pessoa que pode impedir é você mesmo. Só você pode impedir. Deus, os sonhos. Só você. Porque Deus já disse: eu acredito na tua capacidade. Glória. E Paulo vai dizer: se permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Por gentileza, comigo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Você precisa continuar alicerçado e firme nas promessas do Senhor, na sã doutrina da palavra. Não permita que pessoas, muitas das vezes desavisadas, que não conhecem o teu chamado, que não conhecem o teu ministério, que não conhecem você, dizer que você não é capaz. Não permita isso. Não seja grosso, mas olhe para ela. Eu acredito no Jesus que me prometeu. O Deus que usou o profeta naquele dia, eu acredito na profecia. E eu vou de encontro com ela. Não permita. Tem um monte de pessoas que vai tentar na caminhada da vida impedir você. Mas se você tiver realmente alicerçado firme no Evangelho que está sendo pregado há 2000 anos atrás, está sendo pregado até hoje, se você acreditar nesse Evangelho, antes de você, eu e você partir dessa terra, nós vamos contar os projetos de Deus se realizarem. Você tem algo impossível, realmente, você está alicerçado na fé, mas você precisa de um sobrenatural da parte de Deus. Eu vou dizer o que é impossível. É pessoas que muitas vezes estão presas. O cara está lá, cometeu o crime dele, está lá, mas tem uma mãe, tem um pai orando por essa vida. Eu sou testemunha disso. Não, eu falo de coisas que eu sei que Deus fez e Deus vai. Glória a Deus. Você tem que ter a confiança, a convicção daquilo que você está falando. Se você tem algo realmente impossível, não possível, impossível, que você não tenha condições de fazer, Deus vai fazer para que você continue na caminhada e prossiga nos objetivos de Deus. E você vai testemunhar nesta igreja em qualquer lugar ou em qualquer outro lugar que você recebeu um milagre na Pai. Pode vir aqui na frente, se você tiver.
Deus, Ele sabe de todas as coisas. O Evangelho dá esperança. A esperança significa aquilo que você espera, que algo de bom aconteça na tua vida. As boas notícias. As boas notícias virão para a tua vida. Perseverança, fé e esperança na caminhada. Em nome de Jesus Cristo. Soberano Deus de Israel, Deus de poder e glória, Pai. Aqui estão os teus filhos, Pai, que creram na pregação da tua palavra. Creio, meu Deus, que aquilo que o Senhor promete, o Senhor prometeu, Senhor, no início do livro de Gênesis, na caminhada da vida da humanidade, que o Messias nasceria, o Messias nasceu. O Senhor prometeu, meu Deus, que Ele verdadeiramente há de voltar, e Ele há de voltar para buscar a tua igreja. Mas enquanto o teu filho não vem, Senhor, eu clamo pelo teu milagre, pela tua providência na vida das pessoas que aqui estão, Senhor, na frente, porque creram nessa pregação. Não creram no homem que pregou, mas na pregação que foi deixada para nós propagarmos esse evangelho, Pai. Eterno Deus e eterno Pai, entra com providência, entra com o impossível na vida delas, Pai. Na vida deles, para que eles possam testemunhar nesse ministério e em qualquer outro lugar na face dessa terra, onde eles estiverem, que Jesus ainda cura, transforma, batiza no Espírito Santo e há de voltar para buscar a tua igreja, Pai. É pelo poder da tua palavra que eles recebem nesta noite o milagre, a providência na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.